Mas muitas pessoas não querem assumir a responsabilidade apropriada em suas vidas e preferem ignorar essa responsabilidade. Engraçado você dizer isso, Simeão, começou a enfermeira. No começo da minha carreira, trabalhei uns 2 anos na psiquiatria de um hospital de uma grande cidade. Algo que eu logo descobri foi que as pessoas com problemas psicológicos sofrem frequentemente do que eu chamaria de doenças da responsabilidade. Os neuróticos assumem responsabilidades em excesso e acreditam que tudo que acontece é por culpa deles. Meu marido é um bêbado porque sou má esposa. Ou meu filho fuma maconha porque falhei como pai. Ou o tempo está ruim porque não rezei de manhã. Pessoas com problemas de caráter, por outro lado, geralmente assumem muito pouco a responsabilidade por seus atos. Elas acreditam que tudo que acontece de errado é por culpa de outra pessoa. Meu filho tem problemas na escola devido aos maus professores. Ou não posso progredir na companhia porque meu chefe não gosta de mim. Ou bebo porque meu pai bebia. E ainda existem os que ficam no meio, às vezes assumindo responsabilidade demais, os neuróticos, às vezes de menos, os que têm problema de caráter. Você acredita que atualmente vivemos em uma sociedade neurótica ou com problemas de caráter, Kim? Simeão perguntou. Antes de ela responder, o sargento exclamou quase berrando. Você está brincando? Na América, nós nos tornamos tão repletos de doenças de caráter que o mundo todo está rindo de nós. Ninguém mais quer assumir responsabilidade por coisa nenhuma. Lembra-se do prefeito de Washington, o que foi apanhado fumando crack e disse que era uma intriga racista? E a mulher que asfixiou seus 2 filhos no banco traseiro do carro e disse que fez aquilo por ter sofrido abuso sexual quando criança? E os garotos que mataram os pais a tiros e alegaram que eram vítimas de abuso? E os fumantes que processam as companhias de cigarros, culpando-as por anos de vício? E o funcionário municipal descontente de São Francisco, que baleou o prefeito e o supervisor e alegou que estava temporariamente insano porque tinha comido doces em excesso? O que aconteceu com a responsabilidade pessoal da nossa sociedade? Creio que um dos problemas, Simeão prosseguiu, foi que exageramos um pouco em Sigmund Freud nesse país. Embora Freud tenha contribuído bastante para o campo da psiquiatria, e por isso lhe devemos ser agradecidos, ele plantou as sementes do determinismo, que tem proporcionado à nossa sociedade todas as desculpas para os maus comportamentos, evitando assim assumir a responsabilidade apropriada por seus atos. Você poderia explicar o que é determinismo, Simeão? Perguntei. Levado ao extremo, determinismo significa que, para cada efeito ou acontecimento físico ou mental, há uma causa. Seguir uma receita de bolo é a causa que produzirá o efeito do bolo. Na fábrica de vidro onde você trabalha, John, aquecer a areia, a cinza e os outros ingredientes é a causa que produzirá o efeito do vidro fundido. O determinismo diz que, se soubermos a causa, física ou mental, poderemos predizer o efeito. Mas, o pregador alegou, se admitimos que o conceito de causa e efeito é verdadeiro, chegamos ao paradoxo da criação do mundo, não é mesmo? Isto é, se levarmos o universo de volta ao primeiro segundo do tempo, a fração de segundo que precedeu a grande explosão, qual seria a causa? O que criou o primeiro átomo de hélio, hidrogênio ou o que seja? O paradoxo é que em algum lugar ao longo do caminho, algo deve ter vindo do nada. Nós, religiosos, acreditamos que Deus é a primeira causa. O sargento resmungou. E você tem de fazer um sermão todos os dias, não é, pregador? Você está certo, Lee. A ciência nunca solucionou esse paradoxo da primeira causa de forma convincente. Simeão continuou. Mas o determinismo que afirma que cada acontecimento tem uma causa, acredita, de um modo geral, que isso é verdadeiro para todos os acontecimentos físicos. Embora mesmo esta crença esteja sendo atualmente desafiada. Freud, entretanto, resolveu dar um passo adiante e empregou o mesmo fundamento à vontade humana. Ele afirmou que nós, seres humanos, essencialmente não optamos, e que o livre-arbítrio é uma ilusão. Ele acreditava que nossas escolhas e ações são determinadas por forças inconscientes, as quais nunca percebemos completamente. Freud afirmou que se conhecermos suficientemente a ascendência genética e o ambiente de uma pessoa, poderemos predizer seu comportamento e até mesmo as escolhas individuais que realizará. Suas teorias destruíram o conceito de livre-arbítrio. A diretora acrescentou. O determinismo genético permite culpar o avô pelos genes ruins de uma pessoa, explicando por que ela é alcoólatra. O determinismo psíquico permite-me culpar meus pais por minha infância infeliz, que me levou a fazer más escolhas. O determinismo ambiental me permite culpar meu chefe pela desgraçada qualidade de minha vida profissional, o que explica por que eu me comporto mal no trabalho. Tenho toneladas de novas desculpas pelo meu mau comportamento. Isso não é ótimo? O velho argumento da natureza versus a criação, a enfermeira observou. Creio que estamos aprendendo que, embora os genes e o ambiente tenham efeito sobre nós, ainda somos livres para fazer nossas próprias escolhas. Vejam os gêmeos idênticos. Mesmo óvulo, mesmo espermatozoide, portanto os mesmos genes inato. Os dois cresceram no mesmo lar, ao mesmo tempo, adquirido. Contudo, podem ser duas pessoas muito diferentes. Algum de vocês leu sobre as gêmeas siamesas em recente publicação da revista Life? O sargento perguntou. Elas têm o mesmo corpo, entretanto, duas cabeças completamente separadas. O que é de fato espantoso é que as meninas possuem personalidades diferentes, gostos e comportamentos diferentes. Mesmos genes, mesmo ambiente, e no entanto, são pessoas distintas. Simeão prosseguiu. Exemplos maravilhosos. Creio que vocês gostarão de um de meus poemas prediletos, de um autor desconhecido. Chama-se Determinismo Revisitado. E diz o seguinte: fui ao meu psiquiatra para ser psicanalizado, esperando que ele pudesse me dizer por que esmurrei os olhos do meu amor. Ele me fez deitar em seu sofá para ver o que poderia descobrir. E eis o que ele pescou do meu subconsciente. Quando eu tinha 1 ano, mamãe trancou minha bonequinha num baú. E por isso é natural que eu esteja sempre bêbada. Um dia, quando eu tinha 2 anos, vi papai beijar a empregada. E por isso agora sofro de cleptomania. Quando eu tinha 3 anos, senti amor e ódio por meus irmãos. E é exatamente por isso que espanco todos os meus amantes. Agora estou tão feliz por ter aprendido essas lições que me foram ensinadas, de que tudo que faço de errado é culpa de alguém, que tenho vontade de gritar: Viva Sigmund Freud! Reparei que a única pessoa que não estava rindo era a treinadora. E por isso perguntei: você parece não concordar com essa ideia, Chris. O que está incomodando? Não estou certa de termos liberdade de escolha. Por exemplo,
Há estudos que indicam explicitamente que os alcoólicos são muito mais propensos a ter filhos alcoólicos. E alcoolismo não é uma doença? Como você pode dizer que é uma opção? Grande pergunta, Chris. Simeão respondeu. Vim de uma família atormentada pelo álcool. Sei que tenho uma certa predisposição para o alcoolismo e que preciso ter muito cuidado com isso. Realmente, quando eu tinha 20 e muitos anos, quase 30, por pouco não me tornei um alcoólatra. Mas embora eu possa ser predisposto a ter problema com álcool, faz sentido colocar a responsabilidade pela bebida em meu pai ou meu avô? Ou cabe a mim escolher tomar aquele primeiro gole ou não? Acrescentei. Há pouco tempo fiz um curso para executivo sobre ética nos negócios, em que a palavra responsabilidade foi dividida em duas, resposta e habilidade. O curso nos ensinou que todos os tipos de estímulos vêm a nós. Contas a pagar, maus chefes, problemas com vizinhos e o que mais existir. O estímulo sempre vem a nós, porém, como seres humanos, temos a habilidade de escolher a nossa resposta. Realmente. Simeão disse, falando mais rapidamente. A habilidade de escolher a nossa resposta é uma das glórias do ser humano. Os animais respondem conforme o instinto. Um urso de Michigan faz o mesmo tipo de toca que um urso de Montana. E um pássaro azul de Ohio faz o mesmo tipo de ninho que o pássaro azul de Utah. Os golfinhos que ensinamos a saltar sobre arame no SeaWorld não têm mérito e nem consciência de sua proeza. Entretanto, sabem que ao final do show estarão com a barriga cheia de peixe. Simeão continuou. Creio que alguns de vocês conheçam Viktor Frankl. E ele escreveu um livrinho famoso chamado Em Busca de Significado, que eu recomendaria a cada um de vocês. Frankl, um psiquiatra judeu, formou-se e mais tarde tornou-se professor na Universidade de Viena, a mesma escola que educou Sigmund Freud. Frankl tornou-se seguidor e defensor do determinismo, exatamente como seu mentor e ídolo, Freud. Durante a guerra, Frankl ficou preso em um campo de concentração por muitos anos. Perdeu quase toda a família e os bens pessoais nas mãos do regime nazista. E suportou terríveis experiências médicas no próprio corpo. Ele sofreu muito. E o livro certamente não é para quem tem estômago fraco. Mas Frankl aprendeu bastante sobre as pessoas e a natureza humana em meio ao sofrimento. E isso obrigou-o a repensar sua posição sobre o determinismo. Lerei para vocês um trecho desse livro. Sigmund Freud uma vez afirmou: deixe alguém tentar expor à fome várias pessoas de modo uniforme. Com o crescimento da urgência imperativa da fome, todas as diferenças individuais desaparecerão e, em seu lugar, aparecerá a expressão uniforme do único desejo não silencioso. Graças a Deus, Sigmund Freud foi poupado de viver a experiência nos campos de concentração. Seus textos deitam-se nos sofás de veludo da cultura vitoriana, não na sujeira de Auschwitz. Lá, as diferenças individuais não desapareceram. Ao contrário, as pessoas tornaram-se mais diferentes. As pessoas se desmascararam, tanto os porcos quanto os santos. O homem é essencialmente autodeterminante. Ele se transforma no que fez de si mesmo. Nos campos de concentração, por exemplo, nesse laboratório vivo e nesse solo de testes, nós presenciamos e testemunhamos alguns de nossos companheiros comportarem-se como porcos, enquanto outros como santos. O homem tem ambas as potencialidades dentro de si mesmo. A que se realiza depende das decisões, não das condições. Nossa geração é realista, porque passamos a conhecer o homem como realmente é. Além disso, o homem é esse ser que criou as câmaras de gás de Auschwitz. Entretanto, ele também é aquele ser que entrou nessas câmaras de gás com a oração do Senhor ou a Shema Israel nos lábios. Depois de alguns instantes, a diretora declarou firmemente: que esplêndida mudança de paradigma. Pense num genuíno determinista dizendo: o homem é essencialmente autodeterminante. Ele se transformou no que fez de si mesmo. Ou então, a maneira de ser das pessoas depende das decisões e não das condições. Fantástico! Durante a aula da tarde, Simeão repetiu diversas vezes a importância da responsabilidade e da escolha. Quero contar a vocês uma história real que me ocorreu há uns 60 anos. Quando eu estava na sexta série, o meu professor, o Sr. Caymmi, disse as palavras que naquele instante bateram em mim como as mais profundas jamais ditas. As crianças da sala estavam reclamando por terem de fazer o dever de casa. E o Sr. Caymmi berrou: eu não posso obrigar vocês a fazerem o dever de casa. Aquilo chamou nossa atenção e ficamos quietos. E ele prosseguiu: existem só duas coisas nesta vida que vocês têm de fazer. Vocês têm de morrer e têm de pagar impostos, interrompeu o sargento. Exatamente, Greg. Morrer e pagar impostos. Naquele instante, eu considerei que aquela era a coisa mais libertadora que eu jamais ouvira. Que coisa! Isto é, eu estava apenas na sexta série e morrer parecia 1 milhão de anos de distância. E como não tinha dinheiro, não podia pagar impostos. Eu me senti totalmente livre. Quando fui para casa terça-feira à noite, meu pai disse: filho, por favor, leve o lixo para fora. E eu respondi: espera um minuto, papai. O Sr. Caymmi nos ensinou hoje que existem só duas coisas na vida que temos de fazer: morrer e pagar impostos. Nunca esquecerei sua resposta. Ele olhou para mim e disse, bem lentamente, porém objetivo: filho, estou feliz por você estar aprendendo tantas coisas valiosas lá na escola. Agora é melhor pegar logo esse lixo porque você acaba de optar por morrer. Depois que a risada parou, Simeão prosseguiu: mas, vocês sabem, o Sr. Caymmi não disse a verdade naquele dia. Existem pessoas que escolhem por não pagar impostos. Enquanto estou aqui falando, há pessoas nas florestas do noroeste do Pacífico que vivem do cultivo da terra desde a guerra do Vietnã. Elas nem mesmo usam dinheiro, muito menos pagam impostos. Amigos, existem somente duas coisas na vida que vocês têm de fazer. Vocês têm de morrer e fazer escolhas. Dessas não tem como escapar. E se você apenas decidir pular fora da vida e não participar de nenhuma escolha ou decisão? O sargento questionou. A diretora respondeu: o filósofo dinamarquês Kierkegaard certa vez disse que não tomar uma decisão já é uma decisão. Não fazer uma escolha já é uma escolha. Então qual é o sentido de toda essa conversa sobre escolha e responsabilidade, Simeão? O sargento perguntou. Lembre-se, Greg. Dissemos que o caminho para a autoridade e a liderança começa com a vontade. A vontade são as escolhas que fazemos para aliar nossas ações às nossas intenções. Estou querendo dizer que, no final, todos temos de fazer escolhas sobre nosso comportamento e aceitar a responsabilidade por essas escolhas. Escolheremos ser pacientes ou impacientes, bons ou maus, ouvintes ativos ou simplesmente silenciosos, aguardando nossa oportunidade de falar, humildes ou arrogantes, respeitadores ou transgressores, generosos ou egoístas.
Capazes de perdoar ou ressentidos? Honestos ou desonestos? Comprometidos ou só envolvidos? Você sabe, Simeão. O sargento falou mais calmo. Tenho pensado sobre o comentário que fiz no início da semana de como esse comportamento amoroso não parece natural. Lee me chamou a atenção, afirmando que eu escolho agir com consideração pelas pessoas importantes. Porém, esse comportamento não me vem naturalmente, e eu fico sufocado somente de pensar em tentar fazer isso com as minhas tropas. Isso não me parece fazer parte da natureza humana. A diretora ofereceu outra referência. Um especialista disse que faz parte da natureza humana ir ao banheiro de calças. Onde é que você conseguiu essa? O sargento perguntou. Com o autor de A Estrada Menos Percorrida, um psiquiatra e conferencista chamado M. Scott Peck. Teresa sorriu maliciosamente. Parece piada, mas é muito profundo. Para uma criança, o treinamento no urinol parece a coisa menos natural do mundo. É tão mais simples fazer tudo nas calças. Porém, com o tempo, essa coisa artificial torna-se natural quando a criança, após treinar a autodisciplina, assimila o hábito de usar o vaso sanitário. Acredito que isso vale para qualquer disciplina, a enfermeira sugeriu. Seja aprender a usar o vaso sanitário, escovar os dentes, aprender a ler e escrever, ou qualquer nova habilidade que nos disciplinemos a aprender. Na verdade, agora que penso sobre isso, disciplina tem como objetivo ensinarmos a fazer o que não é natural. Maravilhoso, maravilhoso, Simeão exclamou. Pela disciplina, podemos fazer com que o não natural se torne natural, torne-se um hábito. E vocês sabem que somos criaturas de hábitos. Vocês reparam que estão todos sentados nos mesmos lugares em que começaram no domingo de manhã? Você está certo, Simeão, respondi, sentindo-me um pouco tolo. Simeão prosseguiu. Talvez alguns de vocês já conheçam os 4 estágios necessários para adquirir novos hábitos ou habilidades. Eles tanto se empregam na aprendizagem de bons hábitos, como na de maus hábitos, de boas e de más habilidades, de bons e de maus comportamentos. O interessante é que eles se aplicam completamente ao aprendizado de novas habilidades de liderança. Simeão dirigiu-se até o quadro e escreveu. Estágio 1. Inconsciente e sem habilidade. Este é o estágio em que você ignora o comportamento e o hábito. Isto ocorre antes de sua mãe querer que você use o vaso sanitário, antes de você tomar seu primeiro drink ou fumar seu primeiro cigarro, antes de você aprender a esquiar, jogar basquetebol, tocar piano, datilografar, ler e escrever, o que quer que seja. Você está inconsciente ou desinteressado em aprender a prática e, evidentemente, despreparado. Ele retornou ao quadro e escreveu. Estágio 2. Consciente e sem habilidade. Este é o estágio em que você toma consciência de um novo comportamento, mas ainda não desenvolveu a prática. É quando sua mãe começa a sugerir o vaso sanitário. Você fumou seu primeiro cigarro ou bebeu, e isto caiu mal. Você pegou os esquis, tentou fazer uma cesta, sentou-se à máquina de escrever ou ao piano pela primeira vez. Tudo é muito desajeitado, antinatural e até assustador. Porém, se você continuar a lidar com isso, irá para o terceiro estágio. Ele se virou e escreveu. Estágio 3. Consciente e habilidoso. Este é o estágio em que você está se tornando cada vez mais experiente e se sente confortável com um novo comportamento ou prática. É quando a criança quase sempre consegue se controlar. Quando você saboreia os cigarros e a bebida. Quando já consegue esquiar razoavelmente. Quando o datilógrafo e o pianista não precisam mais olhar o teclado. Você está adquirindo o jeito da coisa neste estágio. Qual seria a última evolução na assimilação de um novo hábito? Inconsciente e habilidoso. 3 pessoas falaram ao mesmo tempo. Isso mesmo. Simeão disse enquanto escrevia. Estágio 4. Inconsciente e habilidoso. Este é o estágio em que você já não tem de pensar. É o estágio em que escovar os dentes e usar o vaso sanitário de manhã é a coisa mais natural do mundo. É o último estágio para o alcoólico e o fumante, quando estão praticamente esquecidos de seu hábito compulsório. É quando você esquia montanha abaixo, como se estivesse caminhando pela rua. Este estágio descreve Michael Jordan na quadra de basquetebol. Muitos jornalistas esportivos zombaram de Michael Jordan dizendo que ele joga como se estivesse inconsciente. O que é uma descrição precisa do que ocorre, muito mais do que eles pensam. Certamente, Jordan não tem de pensar em sua forma e estilo, pois isso se tornou natural para ele. Este estágio também serve para os datilógrafos e os pianistas altamente eficientes, que não pensam em seus dedos batendo no teclado. Tornou-se natural para eles. Greg, este é o estágio em que os líderes conseguiram incorporar seu comportamento aos hábitos e à sua verdadeira natureza. Estes são os líderes que não precisam tentar ser bons líderes, porque são bons líderes. O líder nesse estágio não tem de tentar ser uma boa pessoa, porque ele é uma boa pessoa. Parece que você está falando da construção do caráter, Simeão. Eu sugeri. Exatamente, John. A verdadeira capacidade de liderança não se refere à personalidade do líder, de suas posses ou carisma, mas sim a muito de quem ele é como pessoa. Eu acreditava que liderança era estilo, porém agora sei que liderança é essência, isto é, caráter. Sim, tenho pensado nisso, disse meu companheiro de quarto. Muitos grandes líderes tiveram diferentes personalidades e estilos bem distintos, e no entanto, foram líderes eficientes. Você está certo, Simeão. Deve existir muito mais do que apenas estilo. Simeão acrescentou. Liderança e amor são questões vinculadas ao caráter. Paciência, bondade, humildade, abnegação, respeito, generosidade, honestidade, compromisso são as qualidades construtoras do caráter, os hábitos que precisamos desenvolver e amadurecer se quisermos nos tornar líderes de sucesso que vencem no teste do tempo. A diretora disse. Peço licença para fazer mais uma citação que me parece propícia ao que estamos discutindo. Pensamentos tornam-se ações. Ações tornam-se hábitos. Hábitos tornam-se caráter. E nosso caráter torna-se nosso destino. Deus do céu, que maravilha de citação, Teresa! Exclamou o pregador. Sim, Deus seja louvado. O sargento resmungou quando a sessão foi concluída. Capítulo 7. A recompensa. Para cada esforço disciplinado, existe uma gratificação múltipla. Jim Rohn. Eu estava sentado próximo a Simeão em absoluto silêncio, às 10:05 de nosso último encontro. Repentinamente, ele se virou para mim e perguntou. Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu esta semana, John? Não estou certo, entretanto, creio que seja algo relacionado ao verbo amar. Respondi imediatamente. Você aprendeu bem, John. Muito tempo atrás, um advogado, chamavam os advogados de escribas, perguntou a Jesus qual o mandamento mais importante do judaísmo.
Tente entender o contexto em que elaboraram esta pergunta. O judaísmo evoluíra durante séculos e foi gravado em milhares de velhos pergaminhos. Mas o advogado queria saber a única coisa mais importante da religião. E Jesus lhe disse somente que era amar a Deus e ao próximo. Então eu disse, o que significa que amar é mais importante do que ir à igreja ou seguir uma série de regras? Simeão continuou. Descobri que ser apoiado por uma comunidade amorosa em nossa jornada é evidentemente benéfico, porém amar é muito mais importante. Um sábio cristão chamado Paulo escreveu há cerca de 2 milênios que somente 3 coisas importam: fé, esperança e amor. E acrescentou que a maior delas é o amor. Creio que com amor você estará no caminho certo, John. Sabe, Simeão, você não fez sermões para nós nem nos impôs sua crença religiosa. E você é monge. No início, quando cheguei aqui, eu temia ser doutrinado. Simeão prosseguiu. Creio que foi Agostinho quem disse que devemos pregar o evangelho em toda parte onde formos e usar palavras apenas quando necessário. Bom, acredito que você realmente não necessita de palavras, Simeão. Sua vida é um exemplo para todos nós. Isto é, você é um modelo de generosidade, desistindo de tudo e vindo aqui para servir. Ao contrário, John, existem muitos motivos que poderiam até ser chamados de egoístas que me fizeram viver e servir aqui. Servir, sacrificar-me, obedecer ao reitor e à congregação produzem maravilhas para romper minha natureza egocêntrica. Quanto mais quebro meu orgulho e meu ego, mais alegria tenho na vida. John, às vezes sinto uma felicidade tão completamente indescritível quando me dou aos outros, que de modo egoísta eu fico querendo servir mais ainda. Eu gostaria de ter a sua fé, Simeão, mas a fé, a liderança, o amor e todas as outras coisas sobre as quais conversamos essa semana são difíceis para mim e tão naturais para você. Lembre-se, John, as coisas não são sempre como parecem ser. Quando eu cheguei aqui, tudo me pareceu muito difícil. Só Deus sabe o quanto lutei e ainda luto para desprender-me e doar-me aos outros. Porém, confesso a você que é mais difícil agora, porque essas coisas se tornaram mais inconscientes e eu fiquei mais habilidoso. E Jesus me auxilia no decorrer do caminho. Bom, eu sei que você acredita que Jesus auxilia. Entretanto, eu sinto que necessito de um pouco mais de prova. Infelizmente, você não pode provar a existência de Deus. Você está certo, John. Não posso provar a você, empiricamente, a existência de Deus. Assim como você não pode, empiricamente, provar-me que Deus não existe. Contudo, percebo a prova da existência de Deus em todos os lugares para onde olho. Você provavelmente vê um mundo diferente do meu. Lembre-se do que falamos antes. Não enxergamos o mundo como ele é. Nós o enxergamos como somos. Talvez eu precise começar a olhar para as coisas de modo diferente, eu disse. John, lembre-se do poder da percepção seletiva. Vemos e encontramos as coisas que procuramos. Eu estava sentado no sofá meia hora antes da sessão da manhã, hipnotizado pelo fogo e totalmente mergulhado em meus pensamentos. Repentinamente, lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Algo que não ocorria havia mais de 30 anos. O sargento veio caminhando, sentou-se no sofá próximo a mim, bateu no meu joelho e perguntou: "Você está bem, parceiro?" Eu simplesmente balancei a cabeça. Esquisito. Para minha surpresa, eu não estava envergonhado pelas lágrimas. Nem me sentia forçado a encobri-las. Deixei-as rolarem. E o sargento permaneceu sentado lá, perto de mim, silenciosamente. Estas são as nossas últimas horas juntos em grupo. E eu estou curioso a respeito dos pensamentos que vocês devem ter sobre o que debatemos. Existe algum sim, mais ou e se na mente de alguém esta manhã? Estou com a impressão de que é muito trabalho. Eu disse com minha voz um pouco sentida. O esforço que será necessário para estabelecer influência, o trabalho de prestar atenção, amar, doar-se aos outros e a disciplina para aprender novas práticas e comportamentos me levam a uma dúvida que me incomoda, Simeão. Vale a pena todo esse esforço? John, esta é uma pergunta que eu me fiz várias vezes durante anos. O líder que opta pela autoridade e influência precisa fazer muitas escolhas e sacrifícios. É necessária muita disciplina. Mas para mim é óbvio que foi para isso que nos inscrevemos quando voluntariamente decidimos ser líderes. A treinadora começou a se movimentar na cadeira. Uma das coisas que dizemos a nossos atletas é que a disciplina exige dedicação e trabalho árduo. Contudo, em compensação, sempre traz prêmios. Por exemplo, alguém aqui faz exercício regularmente? Eu tento andar de patins 3 ou 4 vezes por semana, disse a enfermeira. Chris continuou. Kim, você percebe quais são os prêmios pelo esforço e disciplina para patinar regularmente? Certamente que sim, Kim respondeu animada. Eu me sinto melhor, minha mente fica mais clara, patinar me ajuda a manter a forma e a controlar a minha tensão pré-menstrual. Existe até um benefício espiritual, pois eu aproveito os momentos em que patino para meditar. Nós, treinadores, ensinamos aos jogadores que os prêmios obtidos se empregam a qualquer disciplina assumida. Pensem nos prêmios pelo treinamento para usar o urinol, escovar os dentes regularmente, aprender a ler e escrever, tocar piano, aprender a costurar, seja lá o que você for aprender a fazer. Neste caso, a disciplina exigida para liderar com autoridade nos trará ganhos e benefícios. Você está certa, Chris. Simeão respondeu parecendo satisfeito. Realmente, existem muitos prêmios, ou o que gosto de chamar de recompensas. Alguém pode citar alguma? Bom, começarei pelo óbvio, a diretora respondeu. Quando optamos por doar-nos, servindo e nos sacrificando pelos outros, nós construímos influência. Um líder que sabe exercer influência é um líder cujas habilidades estão se desenvolvendo. Obrigado, Teresa. O que mais? Isso nos possibilita uma missão na vida, o sargento anunciou corajosamente. O que você quer dizer com isso, Craig? Simeão perguntou. Um dos motivos pelos quais eu gosto da vida no exército é que ela nos dá uma missão, um objetivo, uma visão, uma razão para acordar de manhã. Como a treinadora disse, existem várias recompensas pelo esforço disciplinário, inclusive a disciplina exigida para ser um militar, uma pessoa. A missão de construir autoridade servindo aqueles pelos quais o líder é responsável propiciaria uma visão real da direção que ele ou ela tomará. E quando se tem esta visão, a vida passa a ter uma meta e um significado. Linda colocação, Greg. Muito obrigado por esse presente. Simeão sorriu. Quando analisamos tudo o que se manifesta para liderar com autoridade, notamos logo que isso exige muito trabalho e esforço. O trabalho de tratar os outros com bondade, de ouvir ativamente, de ter e expressar consideração, de elogiar, de reconhecer, de estabelecer o padrão, de deixar explícitas as expectativas, de proporcionar às pessoas condições para manterem o padrão estabelecido. Isto é realmente uma missão diária. Como Craig disse. Pensando nisso, o pregador acrescentou. Disciplinar-se para liderar com autoridade parece uma declaração de missão pessoal.
Há alguns anos era comum as organizações definirem sua missão e registrarem o seu objetivo. Porém, nunca percebemos como é importante ter uma declaração de missão do que queremos e pretendemos como indivíduos. Alguém uma vez disse que, se não tivermos um objetivo definido, nos dispersaríamos em ações sem sentido. Uma das coisas que aprendi na vida, Simeão acrescentou. As declarações de missão das organizações são boas e creio até que servem a um objetivo positivo. Entretanto, nunca devemos esquecer que as pessoas aderem ao líder, antes de aderirem a uma declaração de missão. Se aderirem ao líder, elas irão aderir a qualquer declaração de missão que o líder tiver. A diretora comentou. Estou muito agradecida a você, Greg, por levantar esta questão de missão, de objetivo e sentido. Nossos alunos estão à procura, às vezes, desesperadamente, do objetivo e sentido do que fazem. E se essa necessidade não é satisfeita, voltam-se para as gangues, as drogas, a violência e um exército de outros demônios para completar o vazio. Simeão complementou. Uma vez li um estudo sociológico feito a partir de uma pesquisa com 100 pessoas de mais de 90 anos. A pergunta era simples. Se você tivesse de viver sua vida novamente, o que faria de modo diferente? As 3 principais respostas foram que elas se arriscariam, refletiriam e realizariam muito mais coisas que permanecessem depois que elas se fossem. Bem, liderar com autoridade certamente significa arriscar-se. O sargento disse sem vacilar. Se você encontrar com um chefe que se apoia no poder, é provável que em pouco tempo estará no olho da rua. Ei, Greg, tudo na vida é arriscado, eu reagi. Principalmente para o líder. Você conhece o velho ditado, quanto mais perto do alto, tanto mais perto da porta. Burt Phillips. O Burt Phillips, o ex-treinador do Houston Oilers, certa vez disse, existem somente 2 tipos de treinadores, os que são despedidos e os que estão para ser despedidos. Encare essa, o líder corre risco de qualquer maneira. Eu gosto da parte da pesquisa que aborda em refletir mais, a enfermeira disse serenamente. No início desta semana, Simeão nos pediu para refletir mais sobre a enorme responsabilidade de ter seres humanos confiados ao nosso cuidado. Acredito que esses 100 velhinhos estão certos. Devemos refletir mais sobre nossas responsabilidades hoje, e não quando estivermos em um asilo de velhos. O pregador acrescentou. Gosto da parte da pesquisa sobre realizar mais coisas que permaneçam após a nossa morte. Passei muito tempo com idosos, e essa questão de trazer uma contribuição para a vida dos outros é essencial para que o envelhecimento e a morte se deem em paz. No fim, a única questão importante será: que diferença nossas vidas fizeram no mundo? Se exercermos liderança de acordo com o conceito que vimos durante esta semana, teremos a oportunidade única de fazer uma real diferença na vida dos outros. A alternativa é seguir a multidão e liderar a maneira antiga do faça isso ou se não. Mas claro que os que seguem a multidão nunca serão seguidos por ela. A diretora disse, fazer a diferença na vida dos outros é muito importante. Uma tribo de índios americanos tem um velho ditado que diz, quando você nasceu, você chorou, e o mundo se regozijou. Viva sua vida de tal maneira que quando você morrer, o mundo chore e você se regozije. Que ditado bonito, Teresa, a enfermeira exclamou. Simeão, parece-me que outra gratificação seria uma vida de harmonia espiritual. Se realmente estivermos liderando com autoridade, nos doando aos outros, estaremos seguindo a regra de ouro. Nossas vidas estarão em sintonia com Deus, ou com nosso poder mais alto, se preferirem. Fiz um curso de religiões comparativas e me recordo de ter lido o clássico de Houston Smith, The Religions of Men, As Religiões do Homem. No final, ele debate o relacionamento entre as grandes religiões do mundo e conclui que, num ponto muito importante, elas são iguais. Isto é, cada uma das grandes religiões apresenta uma versão da regra de ouro. Grande observação, Kim, a treinadora comentou. Eu sempre quis saber como conciliar minhas crenças espirituais com meu trabalho, e acredito que estou encontrando uma dica aqui. Como o Vince Lombardi disse, nós não temos que gostar dos nossos colegas e sócios. Porém, como líderes, somos instigados a amá-los e tratá-los como gostaríamos de ser tratados. E como quero ser tratada? Quero que meu líder seja paciente comigo, me proporcione atenção, me valorize, me incentive, seja autêntico comigo, me trate com respeito, satisfaça minhas necessidades quando aparecerem, me perdoe quando eu errar, seja honesto comigo, me dê retorno, me dê condições para atingir os objetivos e, por fim, seja comprometido. Então a regra de ouro informa como devo me comportar em relação aos meus liderados, exatamente como eu gostaria de ser tratada. Se realmente temos um Pai no céu, e certamente estou convencido disso, falou Simeão suavemente, parece-me evidente que a regra deste Pai seja que nos amemos uns aos outros. Não amar no sentido de como nos sentimos uns em relação aos outros, mas na maneira como nos comportamos uns com os outros. Permitam-me fazer uma comparação sobre a minha situação de pai de 5 filhos e a situação de Deus com seus filhos. Como pai, e por mais que eu quisesse que fosse diferente, sei que meus filhos nem sempre se darão bem entre si. Sei que existirá conflito. Sei até que eles podem não gostar um do outro. Porém, o que espero é que eles se tratem com respeito. Que se tratem como as pessoas importantes que cada um deles é. Que se tratem como gostariam de ser tratados. Esta era a regra em minha casa. Vocês não acreditam que Deus olha para seus filhos dessa maneira? Nem mesmo o sargento contestou essa fala durante o intervalo da manhã. Esta é a nossa última hora juntos. Simeão começou. Discutimos as muitas recompensas que nos chegam quando nos disciplinamos para liderar com autoridade. Mas existe ainda uma gratificação muito valiosa que deve ser mencionada. É a recompensa da alegria. Alegria, Simeão? O sargento perguntou respeitoso. O que é que a felicidade tem a ver com liderança? Eu falo de alegria, Greg, não de felicidade. Porque a felicidade é baseada em acontecimentos. Se coisas boas acontecem, estou feliz. Se acontecem coisas más, estou infeliz. A alegria é um sentimento muito mais profundo, que não depende de circunstâncias externas. A maioria dos grandes líderes que se apoiaram na autoridade abordam essa alegria. Buda, Jesus Cristo, Gandhi, Martin Luther King, até Madre Teresa. Alegria é satisfação interior e a convicção de saber que você está verdadeiramente em sintonia com os princípios profundos e permanentes da vida. Servir aos outros nos livra das algemas do ego e da concentração em nós mesmos que arruinam a alegria de viver. Tive vontade de falar. Minha mulher disse que tem muitos clientes egocêntricos que nunca cresceram emocionalmente. Ela me explicou isso da seguinte maneira. Em certo sentido,
Os recém-nascidos e as crianças são o máximo em matéria de egoísmo. Verdadeiras máquinas de necessidades e vontades. Para uma criança, suas necessidades e vontades são primárias, exigidas, gritadas, porque realmente a sobrevivência da criança está em jogo. Por volta dos terríveis 2 anos, quase todas as crianças praticamente se tornam tiranas, subordinando o mundo a seus desejos e comandos. Lamentavelmente, muitas pessoas jamais saem do estágio do eu primeiro e passam pela vida como crianças de 2 anos vestidas de adultos, desejando que o mundo satisfaça suas vontades e necessidades. Essas pessoas, que deixam de crescer, se tornam gradativamente mais egoístas, egocêntricas. Elas constroem muros emocionais ao redor de si. Minha mulher diz que essas pessoas são muito solitárias e infelizes. O pregador acrescentou: frequentemente digo aos jovens que uma das vantagens do casamento é proporcionar aos casais a oportunidade de saírem do autocentrismo, tornando-se atentos às necessidades de seu marido ou mulher. Ter filhos é outra oportunidade de crescer e superar o nosso egoísmo, ao doar-nos a eles. Um dos desafios da vida de solteiro, ou de quem vive sozinho, é não se tornar exageradamente autocentrado. As pessoas autocentradas são as pessoas mais solitárias e menos alegres que eu conheço. A enfermeira voltou a falar. Parece que nosso ego, nosso orgulho e egoísmo muitas vezes interferem. Entre Religions of Man, de Smith, que mencionei de manhã, ele afirma que todas as grandes religiões do mundo concluem que o maior problema do homem, desde o princípio dos tempos, é a sua natureza autocentrada, seu orgulho, seu egoísmo. Algumas religiões referem-se a isso como pecado. Smith conclui que todas as grandes religiões do mundo ensinam a superar nossa natureza egoísta. O pregador sugeriu: minha fé me ensina que o homem nasce com essa maldição chamada pecado original. Talvez nossa natureza egoísta seja o pecado original. Ontem nós fizemos a pergunta: o que é a natureza humana? Quando pensei nessa pergunta ontem à noite, compreendi que minha natureza mais básica é procurar ser o número 1. Concluí que me doar aos outros certamente não é natural. Como quem disse, disciplinar-se para doar-se aos outros é aprender a fazer o que não é natural. A diretora acrescentou: C.S. Lewis, um dos meus autores prediletos, uma vez disse que se você não acreditar que é autocentrado, provavelmente é autocentrado. Para ilustrar a sua afirmação, ele nos desafia a olhar para uma coleção de fotografias de família e perguntar a nós mesmos: julguei ou não a qualidade da foto, dependendo de como eu saí nela? Obrigado pela contribuição. Simeão sorriu balançando a cabeça. Amar aos outros, doar-nos e liderar com autoridade nos obrigam a quebrar nossos muros de egoísmo e ir ao encontro das pessoas. Quando negamos as nossas próprias necessidades e vontades e nos doamos aos outros, crescemos. Nos tornamos menos egocêntricos e mais conscientes dos outros. A alegria é uma consequência dessa doação. A diretora citou novamente. Uma vez perguntaram ao Dr. Carl Menninger, famoso psiquiatra, o que ele recomendaria a alguém que estivesse a ponto de ter uma crise nervosa. Ele disse para a pessoa sair de casa e ir ao encontro de alguém necessitado para ajudar. Acho isso bastante óbvio, afirmou o sargento. Quando ajudamos alguém, naturalmente nos sentimos bem. Mesmo quando assino um cheque para uma obra de caridade, acredito que uma das maiores motivações é o fato disso me fazer sentir bem. Obrigado por sua honestidade, Greg, disse Simeão. Eu tenho uma citação para você de uma das minhas pessoas favoritas, o Dr. Albert Schweitzer. Ele disse: eu não sei qual será seu destino, mas uma coisa é certa: os únicos que serão realmente felizes são os que buscaram e descobriram o que é servir. Talvez serviço e sacrifício sejam um tributo que pagamos pelo privilégio de viver. O pregador falou. No Evangelho de João, Jesus diz a seus discípulos que sua enorme alegria poderia ser a alegria deles se obedecessem a seus mandamentos. Ele conclui dizendo: este é o meu mandamento, que vocês amem uns aos outros como eu os amei. Jesus sabia que existiria alegria em amar, doando-nos aos outros. Por favor, vamos voltar ao ponto antes que o pregador comece a passar o pires. O sargento provocou, dessa vez com um sorriso. Simeão prosseguiu. O ponto, Greg, é que há enorme alegria em liderar com autoridade, servindo aos outros e satisfazendo suas genuínas necessidades. É esta alegria que nos sustentará na jornada por este acampamento espiritual que chamamos Terra. Estou convencido de que nosso objetivo aqui não é necessariamente ser felizes ou nos satisfazer pessoalmente. Nosso objetivo aqui, como seres humanos, é evoluir para a maturidade espiritual e psicológica. Isto é o que agrada a Deus. Amar, servir e doar-nos pelos outros nos obrigam a sair do egocentrismo. Amar aos outros nos faz sair de nós mesmos. Amar aos outros nos força a crescer. E isso começa com uma escolha, o sargento recordou. Intenções menos ações igual a nada. Temos de agir conforme o que aprendemos, porque se nada muda, nada muda. Pode ser que eu tenha uma melhor do que essa, Greg, a diretora brincou. A definição de insanidade é continuar a fazer o que você sempre fez, desejando obter resultados diferentes. O grupo todo riu. Nosso tempo juntos acabou, disse Simeão, ficando sério repentinamente. Aprendi muito esta semana e agradeço pelos dons e descobertas que cada um de vocês contribuiu para o nosso grupinho. Eu, inclusive? O sargento perguntou duvidoso. Principalmente você, Greg. Simeão respondeu francamente. Ao terminar, minha oração para cada um de vocês é pedindo que tenham avançado alguns pequenos passos em sua jornada como resultado desse tempo que passamos juntos. Pequenos passos podem não fazer muita diferença numa jornada curta. Entretanto, para a longa jornada da vida, são capazes de colocar vocês num lugar totalmente diferente. Boa sorte e que Deus abençoe cada um no caminho que tem pela frente. Epílogo. Uma jornada de 200 quilômetros começa com um simples passo. Provérbio chinês. Os 6 participantes do retiro almoçaram juntos antes de se despedir. As lágrimas rolaram naturalmente. Até o pregador e o sargento se abraçaram e riram alto. O sargento sugeriu que nos encontrássemos para uma reunião dentro de 6 meses, o que prometemos cumprir. Greg também se ofereceu para ser o secretário do grupo e assegurou manter todos informados da data e local da reunião. A pessoa que mais parecia ter resistido ao retiro era o que não queria que ele terminasse.
Eu começava a entender que as qualidades que mais me irritavam nos outros, em pessoas como o sargento, eram as qualidades de que eu não apreciava em mim mesmo. Em Greg, talvez, fossem um pouco mais transparentes. Porém, pelo menos, ele era honesto e autêntico a respeito de quem era. Uma das muitas decisões que tive naquela semana foi de dissimular menos e de me empenhar um pouco mais para ser autêntico com as pessoas. Humildade. Creio que foi assim que Simeão chamou. Espero que Simeão possa estar presente conosco nesta reunião, a enfermeira propôs. Não deixe de convidá-lo, Greg, está bem? Certamente, o sargento prometeu. Mas alguém sabe onde está Simeão? Eu queria muito me despedir dele. Procurei Simeão pela propriedade, entretanto, não o encontrei. Peguei minha mala e saí do quarto para sentar-me no banco próximo ao estacionamento. Eu sabia que Rachel surgiria a qualquer instante e senti um certo pânico. Eu tinha de me despedir de Simeão. Deixei a mala e andei rumo à escada que levava ao Lago Michigan. Lá embaixo, vi a figura de um homem e desci as escadas berrando. Simeão! Simeão! Ele parou e virou-se enquanto eu corria para ele. Nós nos abraçamos e dissemos adeus. Não sei como agradecê-lo por esta semana, Simeão. Gaguejei acanhado. Aprendi coisas tão maravilhosas. Apenas espero que possa empregar algo do que aprendi quando retornar para casa. Simeão olhou profundamente no fundo dos meus olhos e disse: há muito tempo, um homem chamado Cyrus disse que de nada vale aprender bem se você não fizer bem. Você fará bem, John. Eu estou certo disso. Seus olhos me transmitiram a certeza de que eu sabia que faria bem, o que me deu esperança. Mas por onde começar, Simeão? Você começa com uma opção. Lentamente subi os 243 degraus e me sentei novamente no banco próximo à mala, aguardando Rachel. O último carro tinha acabado de sair e o mosteiro estava deserto e silencioso. Sentei-me ouvindo o farfalhar das folhas secas agitadas pela brisa de outono que vinha do lago. Eu estava perdido em meus pensamentos. Não sei quanto tempo passou até que o som distante de um carro aproximando-se me trouxe de volta. Vi um rastro de poeira seguindo nosso Mercury branco enquanto ele percorria o caminho de 2 trilhas e entrava no estacionamento. As lágrimas começaram a brotar de meus olhos e eu me levantei olhando além do Lago Michigan pela última vez. Tomei uma decisão silenciosa. Escutando a porta do carro bater, virei-me para ver uma Rachel sorridente, correndo em minha direção. Ela nunca me pareceu tão bonita quanto naquele instante. Rachel correu para os meus braços e eu a abracei demoradamente, até que ela se soltou. Que surpresa! Ela brincou. Não consigo me recordar da última vez em que eu soltei você primeiro. Que abraço bom. Apenas um primeiro passo em uma nova jornada. Respondi orgulhoso.